Hoje vamos falar sobre ciclo de desenvolvimento de sistemas ou softwares. Primeiro ponto, identificação de um problema. No software, não sei se tu sabe, mas muitas coisas podem ser feitas. Existe alguma coisa que não pode ser feita em software? Eu não sei. Ótimo. Sim, devem existir coisas que não se faz com software. Por exemplo, a cadeira. Uma cadeira não é um software, portanto tu não vai fazer uma cadeira, a não ser que seja só no campo virtual. Mas tu pode desenhá-la para que depois seja produzida até com impressora 3D. Então, primeira etapa é importante a identificação de um problema. Esse problema muitas vezes está associado com a solução de software em redução de tempo. Geralmente, né? Então, ou seja, existe um procedimento que é feito manualmente por 1, 2, 5 ou 10, 20 pessoas e isso se busca automatizar de tal maneira que se reduza o tempo ou se faça em maior quantidade. Daí que se propõe, nota, é uma proposição de automação, fazer um programa, um software para automatizar esse processo. O que tu vai notar também é que nesse problema muitas vezes o pessoal solicita, só que já solicita a solução, não o problema. Não faz identificação do problema. Por exemplo, eu preciso botar um campo aqui que ele me gere o relatório tal. Certo. Isso é um problema ou uma solução? Isso é uma solução. Tá. Então, o programador ou a empresa de software vai fazer esse botão conforme solicitado? Acredito que não. Precisaria saber o motivo. Pode? Né? Pode. Fazer, pode. Só que tu falou bem, qual o motivo? Qual é o problema que vai ser resolvido? Então, tem que estruturar primeiro mentalmente que quando alguém faz a solicitação de alguma coisa, de alguma rotina, de um software, de um programa, uma parte, um botão, uma tela, seja lá o que for, num software, é importante que tenha o papel do analista. Então, é feita a identificação claramente do problema, depois é feita uma solicitação da solução para o problema, mas na solicitação ela não diz o que tem que ser feito, ela mostra o problema em questão e quem vai propor a solução é o analista. Você consegue entender essas etapas? Sim. Então, identificação do problema, solicitação, não da solução, solicitação do problema, e aí vem o analista, e aí sim já entra no campo da empresa de software, que ela vai ter que analisar o problema e propor a solução. A proposta da solução pode ser que ele pergunte para o solicitante o que ele acha que tem que ser feito, e ele vai dizer, eu vou fazer tal coisa. Bom, então pode ser identificado. Mas é bom estar claro, porque daí o analista também vai poder identificar da seguinte forma: para resolver esse teu problema, não vamos fazer um programa. Você muda a sua rotina. Consegue compreender isso aí? Entendi. O que tu entendeu? Por exemplo, talvez a pessoa que está utilizando o software está utilizando de alguma forma errônea, ou tem uma forma melhor dela utilizar, e talvez esse problema que ela tenha já tenha resposta ali no próprio software, né? Já tem como resolver. Sim, porque muitas vezes a solução do problema, seja em software ou não, ele também está relacionado ao custo, custo-benefício. Então, por exemplo, tem um problema, vamos imaginar da seguinte forma, que é abrir a porta da sala. Então, tu vai querer fazer um software, uma infraestrutura completa para abrir a porta. Quanto isso vai custar? Vamos imaginar que custe R$20.000 para fazer esse abrir a porta. Então, a solução que o analista poderia dar é não vai ser feito um software, simplesmente você vai fazer manualmente ou contratar alguém para abrir a porta. Quanto que vai custar isso? Muito mais barato do que fazer o software, por exemplo. Então, às vezes, a solução, por isso que é importante identificar claramente qual é o problema, ter a solicitação para a solução do problema, sem uma solicitação, ou seja, de modo passivo, não há uma intenção de se fazer.
Depois o analista ele vai analisar quais são as soluções possíveis e não necessariamente é o software. O software é uma das opções de solução e às vezes pode ser o software complementado à mudança do processo. Tá? E aí sim, nessa análise de proposição de solução se visa o relacionamento com o custo. Quanto custa para fazer aquilo, quanto que ele vai me retornar, quanto que eu vou diminuir do meu gasto ao longo de 1, 2 ou 3 anos, aí a pessoa vai definir o período, e aí verifica se vale a pena fazer investimento ou não. No caso do software específico, se vai ser feito o software ou não, certo? Nesse ponto também muito importante, uma vez proposta a solução, tem que se entender que para a próxima fase, que é o desenvolvimento daquilo que o analista propôs, precisa identificar o prazo de desenvolvimento. Por exemplo, se o analista propôs então que vamos fazer um software para resolver determinado problema. Só que esse software ele depende de legislação, por exemplo. E para fazer esse software demora 1 ano para fazer ele. 1 ano, 1 ano e meio, 6 meses. Que é importante que o pessoal entenda que a partir do momento que existe uma solução e existe na sequência a proposição da solução, essa proposição que vai vir depois vai ser desenvolvida, ela deve atender à proposição da solução, que é o que é a solicitação inicial. De tal maneira que quando chega próximo da entrega ou dos testes e da identificação de que o objeto, o artefato, o software está sendo construído, não se mude o escopo, que gera um outro problema. É mais ou menos assim, quando foi solicitado há 6 meses atrás, não existia tal demanda, portanto a proposição era só construir um software com 2 telas. À medida que avançou 5, 6 meses à frente, se identificou que precisaria desenvolver mais 4, 5 telas, porque surgiram as necessidades que passaram a estar evidentes que antes não apareciam. Qual o problema nisso aí? Tá fugindo do escopo, isso? Sim, mudou o projeto. Portanto, se muda o projeto, tem que mudar, começar de novo. Identificação do problema, fazer a solicitação da solução, o analista propõe uma solução, vai para o desenvolvimento desenvolve, depois vai para testes, depois de testes ele vai para a entrega. Se tinha uma solicitação inicial, um plano, uma análise inicial, e depois o desenvolvimento foi fazer conforme a solicitação analisada. E então houve uma mudança de escopo. Isso quer dizer que vai aumentar prazo, vai aumentar o valor do desenvolvimento, porque aumentou o custo. Assim, aumentou o escopo, tempo e custo. E isso aqui é importante o pessoal entender. Por exemplo, tu vai comprar um carro. Se tu comprar um carro, ele vale 60 mil. Mas se tu quiser colocar mais adicionais, tu tem que pagar por aqueles adicionais. Ah, mas é um carro. Por exemplo, dizem do software. É um software, sim. Mas ele é baseado principalmente, na maioria dos casos, em mão de obra. Tá compreendendo isso aí? Então, escopo, que é a definição do que fazer, vai em relação ao tempo, existe um prazo para se fazer aquela tarefa e vai ter um valor a ser investido, que tudo isso, esse tripé, pelo menos na análise, já deve ter sido analisado. Por isso que se deu sequência em se fazer o desenvolvimento. Eu tenho uma pergunta. Caso então seja identificado que precisa, por exemplo, no caso do software ali, fazer mais telas do que o projetado, quer dizer que houve algum erro lá na hora de analisar? Não necessariamente. Simplesmente não se identificou que precisava disso antes, porque existe o seguinte. Vamos fazer um teste. Tu, pessoalmente, deve ter lá 10 problemas, mas quais são os problemas ou qual o problema que mais te aparece hoje? É um determinado, sei lá, é comida, tu quer comer, tu quer almoçar. Portanto, os outros problemas tu esquece. Quando tu resolver esse primeiro problema, os outros problemas vão aparecer. Como se fosse uma lista. Tu tem uma lista aqui, tu vê o primeiro, o segundo. Quando tu resolver ele, tu vai começar a ver os outros. Esse efeito, no caso do software, é a mesma coisa. Na época, vamos dizer assim, no inicial, se fez uma solicitação para resolver um problema maior. Quando ele se viu que a solução está quase pronta, que vai solucionar,
outros problemas começam a aparecer, porque aquele ficou resolvido. E esse é um perigo também que o analista, e principalmente, tem que considerar. A mudança ao longo do projeto. Então, nesse caso, o que a gente orienta? Vamos ver se tu sabe. Não sei. Fazer um novo ciclo. Inicia-se uma outra fase, uma outra coisa. Isso quer dizer o seguinte, aquilo que foi iniciado tem basicamente 3 opções, tá? Mudar, se assim houver um consenso. Segunda fase, abandonar, que é como se fosse um jogo de pôquer, ou seja, tu fez a primeira aposta e aí tu tem que fazer uma segunda aposta para continuar aí até o final. Ou tu abandona o jogo e tu perde aquela aposta inicial. Muitas vezes é melhor fazer isso do que continuar insistindo. E a terceira opção é ir, que é a mais indicada, vá até o final do ciclo. Terminou, aí inicia uma outra fase. Isso também é uma questão de percepção, que no primeiro caso que tu vai mudando o software, parece que ele nunca termina, e de fato nunca termina. Ele começou e continua constantemente sendo atualizado, sendo alterado, o escopo e tempo e custo, e nunca termina. Então, por isso também a sensação de término é muito importante. Então, vamos até aqui, depois isso aí fica no planejamento, a gente inicia uma outra fase, mas essas etapas elas devem também mostrar claramente que existem términos para se dar para continuar. Primeiro resolve então o primeiro problema, depois verifica dos outros. Isso aí, porque senão talvez você esteja resolvendo outra coisa que não era o problema inicial. Talvez não resolva nada no final. Isso aí. Então, recapitulando até aqui. Identificação do problema, solicitação, a análise, o desenvolvimento e depois vem as últimas 2 etapas. Sabe quais são as 2 últimas etapas? Ou seja, as etapas após o desenvolvimento de sistemas? Se eu fosse chutar, eu diria... Não me chuta a canela. A aplicação do sistema? Não, a aplicação, o que seria a aplicação? Entrega do sistema para o cliente, por exemplo, disposição de software. É que geralmente a fase de programação ela tem um custo maior para se fazer. Então, mais ou menos o seguinte, tem um tempo para análise, 1 ou 2 pessoas fazendo aquela operação e talvez 5, 10, 20 programadores fazendo o desenvolvimento. O que acontece é que a etapa de desenvolvimento ela demora muito mais do que a análise, portanto o custo é maior. Então, se errar na parte de desenvolvimento, tem que fazer tudo de novo. Portanto, o custo dobrado, o custo jogado fora. Compreende isso aí? Sim, então, se investe mais na análise. Em resumo, para evitar custos desnecessários. Isso aí. Então, e a última fase é a fase de... Aí sim, de entrega. Sim, daí chama lá o solicitante, que vai ser ele ou vai delegar as outras pessoas, e diz o seguinte, está aqui, pode usar. E aí vem, vamos dizer assim, a homologação em produção. Produção seria que está no cliente operando. Ainda assim, toma-se algumas cautelas, por exemplo, faz uma base de dados teste, deixa algum período testando, as pessoas devem interagir, forçar com que aquilo dê algum problema, porque apesar de ter passado na fase de testes, pode ser que em campo, quem chama no cliente, onde que é quem vai usar, tenha condições, que é aquilo que eu falei na primeira aula, que o software depende do hardware, então pode ser que tenha condições de hardware, de estrutura, de energia elétrica, de internet, que no local de teste não tinha, eram diferentes, então é importante entregar e acompanhando, fazer essa homologação com o solicitante. Nós terminamos aqui a nossa segunda etapa, segunda fase. Eu gostaria que vocês compartilhassem, convidassem mais pessoas, a família inteira para assistir, curtam, que isso aqui é um sucesso. Também eu queria lembrá-los que nós estamos fazendo mentorias online. As mentorias de desenvolvimento de sistemas, no qual eu passo atividades para o mentorado e o mentorando faz uma avaliação em relação ao resultado, né? Isso serve para transmitir uma certa base de conhecimento que muitas vezes não se encontra ou que se demora para encontrar, ao mesmo tempo que também se desenvolve a dedicação, de certa forma, vamos dizer assim, um pouco autodidata, que tem que ter a disciplina de fazer aquelas atividades. Então essa mentoria ela ajuda bastante no desenvolvimento intelectual e profissional.
Muito bem, tchau, Vini. Valeu. Valeu, pessoal.